Olá, boa tarde. Começando mais uma live do Toque de Bola. A live de sexta-feira, meio-dia, com toda a equipe reunida, com muita informação, muitos bastidores, as reportagens do Toque de Bola, com destaque para o esporte local e, é claro, alguns destaques também, né? Havendo tempo, a gente fala um pouquinho dos destaques nacionais, algo que surgir também nesse momento da live. Ótima sexta-feira, início de tarde de sexta-feira. Mais uma semana movimentada com a retomada do módulo 2 no Tupi, o Tupinambás caindo de produção na Série D do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Brasiliense, e você acompanhando tudo aqui no Toque de Bola. Toque de Bola aqui tem o portal, Twitter, página no Facebook, portal de notícias Toque de Bola, a página do Twitter é Toque de Bola JF, página no Instagram Toque de Bola JF, temos o aplicativo do portal Toque de Bola, você pode baixar na Google Play, na Apple Store, de graça, rapidinho, e é muito rápido, muito simples, né? Tem muita gente que fica preocupada de, vou tentar entrar lá no aplicativo, vai começar a perguntar um monte de coisa. Não vai não, é bem tranquilo, a gente já, né, várias pessoas já baixaram, a gente envia notificação nas novidades que a gente tem postado. Tá muito bacana o conteúdo do Toque de Bola e não dá para piscar, não. Piscou, tem novidade lá. Se você entrar no site, acontece muito isso também, e não atualizar, você pode estar perdendo alguma coisa que foi publicada ali recentemente. Então entrou no site, dá uma atualizada, porque é muito provável que já tenha uma notícia nova em destaque, uma notícia nova nas sessões. A gente teve recentemente, foi no domingo, né, que a gente publicou o texto do Igor Monteiro falando da importância do esporte para as pessoas com paralisia cerebral, e ele que é um árbitro internacional que esteve nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016, em outras competições internacionais. Vale muito a pena, né, você que tem a paralisia, você que tem pessoas conhecidas também, que no primeiro momento a pessoa que não conhece, né, vai dizer, mas como? Mas como que pode ter um árbitro com paralisia cerebral? E aí ele explica no artigo dele, a convite do Toque de Bola, um pouco disso tudo, né, dizendo que não é doença e como que ele foi, né, através do esporte. A gente fala tanto dos benefícios do esporte, sem demagogia, mesmo porque não somos candidatos a nada, e esse artigo do Igor Monteiro está muito bacana. É uma sessão do Toque de Bola chamada Com a Palavra, que a gente vai atualizar também com uma periodicidade maior. E esse artigo do Igor Monteiro está lá, ele que é nosso companheiro também do Panathlon Clube. Oliveira, Wallace Matos, Pedro Sarmento, todo mundo participando dessa live de sexta-feira para colocar as informações em dia. Estante de verdade não tem como fugir, né? Não queremos falar de estantes de outros, por favor, sem polêmica. Boa tarde, Roberto Oliveira. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a nossa live. Eu sonho mesmo com a mistura da estante do Jorge Pontual com o Ariel Palacios, da Globo News. Para mim, são as estantes que, assim, são as estantes que eu me miro. Eu quero chegar um dia naquelas estantes. Por enquanto, vou aqui com a minha. Quando você crescer, você vai ter uma delas, né? Quando eu crescer, eu vou ter uma daquelas. Entendeu? Tá Nada de certo. estante bonitinha, arrumadinha, não. Tem que ser assim. Parecer que tá viva a estante. Quanto mais a gente mexe, mais bagunça, mais vida ela tem. Se for estante fake, né, a gente pode derrubar o cara ao vivo. A gente fala assim, pega um livro aí da estante e dá uma folheada aí pra gente. Aí se for Mas fake... sabe que teve um cara da Fox Sports que entregou o segredo da esposa dele, que trabalha acho que no Sport TV ou na ESPN, agora não vou lembrar. Ele mostrou os bastidores da live, aí deu pra ver que era estante fake. Tá Aí o vendo? pessoal, poxa, companheiro, traindo a esposa, entregando o segredo da esposa dessa forma, onde já se viu? Ainda, quer dizer, fez um monte de coisa errada ao mesmo tempo, né? Ainda foi mexer com quem não deve. Tudo bom, Roberta? Tudo bom. Nesse dia, esse colega aí deve ter dormido no sofá. Pois Ou vai ter que arrumar uma esposa de verdade. Já sabe que a Vamos coisa nós. pode não caminhar bem, ainda arruma uma coisa dessa, né? Então a gente está começando essa live, daqui a pouco tem o Wallace Matos, tem o Pedro Sarmento e a Roberta é a nossa Bye Bye Brasil, é a nossa repórter do Raio X da Série D. Todos os adversários da Série D estão nesse Raio X. A gente está colocando agora, hoje no Toque de Bola, até para facilitar o acesso a essas reportagens, um bannerzinho, e você clicando nesse banner, você vai ser direcionado não só
as reportagens dos jogos do Tupinambás, como a todos os clubes que são os adversários do Tupinambás. E agora, nesse fim de semana, né, Roberta, a gente fecha o ciclo, porque são 8 na chave, esse jogo é da 7ª rodada, e agora nós estamos em Alagoinhas da Bahia, que é o time, é o clube, né, o Atlético, já tem lá no Toque de Bola. Conta um pouquinho desses bastidores do Atlético de Alagoinhas, que também, a exemplo do Bahia de Feira, do Palmas, são equipes que a gente não tinha qualquer contato antes dessa Série D, Roberto. Exatamente, Ivan. O Atlético de Alagoinhas tem uma curiosidade, né? Porque a gente chama ele oficialmente na CBF, vem Atlético Bahia, Atlético de Alagoinhas, mas na verdade é Alagoinhas Atlético Clube. Então a gente já começou por conta, seguindo, né, por indução da CBF como cadastrou, já está chamando o clube por um apelido, por assim dizer. Porque o nome dele primordial é o nome da cidade que ele defende, né, Alagoinhas, que ele representa. O clube, esse ano, ele até chegou a ser falado em rede nacional, porque ele foi para a decisão do Campeonato Baiano. E também ele contava com o Magno Alves, o magnata, aquele, o próprio, não é outro inspirado, é o próprio, o original de fábrica. Ele estava jogando, estava defendendo o Atlético Alagoinhas, o Alagoinhas Atlético Clube, Atlético de Alagoinhas, Atlético da Bahia, vamos chamar de Atlético para facilitar. Ele estava defendendo o Atlético até o final do campeonato estadual. A decisão foi bem parelha, né? Porque foi um empate no primeiro jogo, outro empate no segundo jogo, e aí nos pênaltis pesou a tradição do Bahia, né? Do tricolor de Salvador. E aí o Bahia ficou com o título e o Atlético ficou com o vice-campeonato. Então, e foi a melhor campanha dele, ele igualou a melhor campanha dele no estadual. É um clube cinquentão, né? Ele foi fundado em 2 de janeiro, agora deixa eu pegar, falei janeiro, veio com janeiro na cabeça, mas não foi janeiro foi o estádio. 2 de abril de 1970, completou 50 anos esse ano, surgiu a partir do interesse, assim a gente viu também, se eu não me engano, acho que em Palmas, Gama também, que havia vários clubes amadores na cidade e eles tinham interesse em formar um time profissional para disputar o campeonato estadual, e no caso de Alagoinhas coincidiu também com o interesse, o empurrão que levou à criação foi que a cidade ia ter um estádio. Então, para que ter um estádio se não vai ter um time profissional? Então vamos ter as duas coisas. E aí os clubes amadores se uniram, decidiram fundar um time, mas aí na hora de escolher o nome, para não ficar, põe o meu, põe o seu, põe aquele, aí cada um puxando a sardinha, não, vamos batizar com um nome que nenhum tem. Aí nasceu o Atlético Alagoinhas, Atlético de Alagoinhas Clube, Atlético, Alagoinhas Atlético Clube. Eu ainda vou decorar o nome todo, porque cada hora eu chamo ele de um jeito. E ele tem uma curiosidade, né, nessa série de mascotes e apelidos. Ele tem um que, assim, ele já vem precedido pela voz da Maria Bethânia, né? Porque na hora que eu vi que era o Carcará, eu já ouvi a voz da Maria Bethânia cantando Pega, Mata e Come. Porque é uma ave de rapina conhecida pelo comportamento oportunista, ou seja, se a presa deu bobeira, ele vai, pega, mata e come. Só que o Alagoinhas Atlético Clube está num ano, começou bom. Tava indo tudo bem, vice-campeonato, não sei o quê, mas de repente instalou uma nuvenzinha de problemas lá no clube que precedeu a preparação deles para a Série D e continuou acompanhando. Então, onde ele está indo, a nuvenzinha está indo em cima. E qual é essa nuvenzinha? Problemas financeiros. O clube alega que está tendo problemas para receber dinheiro de patrocinador, pandemia, toda aquela circunstância que a gente já sabe. Antes da preparação, antes da estreia na Série D, durante esse intervalo entre Campeonato Baiano e Série D, houve um problema que os jogadores fizeram um protesto adiando a reapresentação para os treinos em 5 dias porque não tinham recebido salários. E o clube chegou a contratar um atacante que foi embora sem estrear, alegando desentendimentos com os cartolas, com os dirigentes. Ainda teve uma confusão que o dirigente falou que o atacante foi embora, se envolveu com a agiota, ou seja, o negócio só piora. Quanto mais você mexe, só piora. Foi uma preparação muito turbulenta para o Atlético de Alagoinhas, o Alagoinhas Atlético Clube, entrar na Série D. E quando ele estreia, o que acontece? Dá logo de cara com o Gama e perde.
Então, ficou assim, o que já não estava muito bom, ficou assim, não, mas vamos ajeitar. E depois ele engrenou, conseguiu algumas vitórias, conseguiu empates. Nessa penúltima rodada que a gente está enfrentando, a gente está na sétima, na sexta rodada, antes do jogo, ele estava em segundo lugar, bonitão, na vice-liderança, e também não teve uma rodada muito boa, assim como o Baeta. Perdeu para o Vila Nova num jogo que foi completamente atípico, porque teve dois apagões, teve um apagão, aí a luz voltou, aí teve o apagão do apagão. Quando a luz estava quase voltando, desligou de novo. E a gente com convivência de estádio, né, já sabe que para acender o refletor do estádio é quase uma missa inteira. Você senta lá e começa a rezar que em algum momento ele volta a acender. E nessa confusão, o jogo acabou tarde, foi todo enrolado, e o Atlético, antes do apagão, já estava perdendo por 2-0 para o Vila Nova, no Castor Cifuentes. Depois do apagão, diminuiu o prejuízo, o Carlos acabou perdendo por 2-1. Portanto, o adversário que o Baeta vai enfrentar, não só nesse sábado, como também na quarta, na abertura do retorno, por assim dizer, virou meio que um mata-mata. A gente estava falando em jogo de 6 pontos, então agora é jogo de 12. Porque o Atlético quer continuar entre os 4 primeiros. Atualmente ele é o terceiro com 10 pontos. E ele tem que voltar a vencer. E o Baeta, daqui a pouco os meninos vão trazer a informação, também não tá com. Não tem muitas opções, não. É vencer ou vencer. Portanto, a expectativa é de um jogo bem disputado, aguerrido, com os dois times. Não vão poder ficar cozinhando nem Carcará, nem Leão, não. Vai ter que dar um jeito de buscar a vitória. É verdade. Deixa eu dar um alô no povo aqui, que a gente não deu, e falar também os nossos anunciantes. Deixa eu voltar lá no comecinho. Amélia Lacerda, Tiago Ferreira, Eduardo Antunes, Nossas Artes com Eduardo Antunes, Wallace Matos, Marco Machado, Matheus Melo, Ricardo, Portal Tutu, que é um portal que está colocando aí Tupi Tupinambás também. Claudinha, professora Claudinha, evento no Colégio Santa Catarina essa semana, a gente vai falar também no Toque de Bola. Dona Suade, um beijão para Dona Suade. Gestão Esporte, um abraço para a turma lá do Gestão Esporte. Josiane, Pedro Sarmento está na área. Série D oficial. Léo Futsal, alô Léo, Espanha, câmbio. Denise Baesso, Carol Ferreira. E aí, Roberto, a gente tem então no Toque de Bola, né? Só para. A gente costuma dizer isso com alguma frequência, porque o conteúdo é muito grande. Então, a gente tem as reportagens dos jogos, né? Naturalmente, o foco do Tupinambás. Quando termina a rodada também, a gente atualiza com os detalhes de cada jogo da rodada, curiosidades e os números atualizados e os raios-x dessas equipes, além, né, que a gente chama de abre, que são as matérias dos jogos. Então, o Atlético Alagoinha está, o Alagoinha Atlético nessa situação a gente já viu o Arara Azul, né? A gente já viu de tudo aí nessa Série D. Nessa Série D, o Baeta já enfrentou 2 periquitos, um leão, um arara azul, um carcará e um tremendão. Acho que eu não ninguém. O jacaré. Né? Você está querendo esquecer o jacaré, porque o Tupinambás está esquecendo. Por algum motivo, tá querendo esquecer o jacaré. Né? Estava esquecendo o jacaré. Assim, tirando o Bahia de Feira, que não tem um bichinho como mascote, o resto tudo é a fauna brasileira sendo representada. É verdade. Então, Roberta, o que você pode acrescentar aí dessas informações do Atlético já envolvendo esse jogo, ou esses jogos, né? Vai ser agora sábado, 8h30 da noite, lá, e aqui na quarta-feira que vem, 4 da tarde, não é isso? Eu não olhei o horário do jogo de quarta ainda. Eu sei que é sábado e quarta, eu não conferi o horário. Ainda tem um detalhe. A gente está apurando, né? Porque as informações, ao contrário, por exemplo, do Brasiliense, do Gama, que a gente conseguiu informações com mais facilidade, as informações dos times. Os times baianos estão agindo a mineira na série deles. Estão muito na moita. Então a gente fica sabendo dessas informações por outros caminhos, por outros colegas jornalistas da cidade que trabalham. E só falar que eu tinha falado dos problemas financeiros, que eles não tinham acabado, como eles estão pairando. No sábado passado, o Atlético venceu o Bahia de Feira por 3-1. Mil maravilhas? Não. Após o jogo, os jogadores se reuniram com a diretoria e falaram: se vocês não pagarem nossos salários, nós não viajamos para o jogo para enfrentar o Vila Nova. Como o time viajou para Nova Lima,
pressupõe-se que alguma coisa caiu na conta dos jogadores. Alguma coisa foi acertada. Mas a situação está tão periclitante que o presidente gravou um vídeo que está publicado nas redes sociais do clube e no site oficial, pedindo para as pessoas doarem, os torcedores doarem dinheiro para o Atlético poder manter os compromissos e manter o time na Série D. E também eles estavam, para o jogo de Nova Lima, eles fizeram isso, eu não vi ainda, não vi publicações referentes aos jogos contra o Baeta, de ingresso virtual, igual o Botafogo fez também, se eu não me engano. Que você faz de conta, compra um ingresso virtual para a partida, você não vai assistir, mas é uma forma de ajudar o clube. Então, quer dizer, o Atlético está literalmente, socorro, me ajudem o clube a se sustentar nessa Série D. E ainda não saíram informações para esse jogo, porque ontem, por conta do atraso lá no jogo do apagão, eles tiveram que mudar a programação. Ontem à tarde eles ainda estavam em trânsito para Lagoinhas. Hoje já fiz contato lá, estou aguardando resposta, estou esperando para ver o que vai acontecer nessa partida, se tem alguém pendurado, porque a gente está levantando essas informações para colocar no Abre. Mas o fato é que o Baeta, que já está vindo também, está com um inferno astral na competição, está indo enfrentar um adversário que também não pode ficar perdendo. Ou seja, vai ser um jogo de dois times que não podem perder. Então vamos esperar por uma boa partida. E dois times também, no caso deles, né, cada qual com alguma coisa buzinando no ouvido, né? No caso do Atlético é o problema financeiro, porque enquanto os jogadores não se sentirem seguros, não vai continuar falando para a diretoria, não esquece da gente não, né? Cadê nosso salário? Então, a gente continua acompanhando. É verdade, Roberto. Daqui a pouco tem o Wallace, tem o Pedro Sarmento, o Wallace Matos. Só para fechar, a gente fez a reportagem durante essa semana também, mais recente, né, sobre a situação da Casa de Itália, com foco na equipe de bocha. E a gente teve algumas novidades essa semana, e que você pode dar uma palhinha aí sobre essa situação, por conta até do que a gente divulgou da equipe de bocha. Sim, o leilão da Casa de Itália foi suspenso. A notícia foi publicada por um senador italiano que trabalha numa comissão que observa as relações com os países da América Latina. Ele foi o primeiro a anunciar isso. Levou um tempo para o consulado em Belo Horizonte colocar lá o aviso de leilão suspenso temporariamente. Ainda não está escrito com todas as letras acabou a ameaça. Portanto, neste fim de semana, a Casa de Itália, as pessoas ligadas à Casa de Itália vão promover uma carreata no sábado, saindo lá do Cruzeiro do Sul, vindo pela Rio Branco, para chamar a atenção para a preservação, a importância da preservação da Casa de Itália. Na última live eu já cheguei a também comentar sobre isso, que é um ponto que é referência de cultura para essas famílias de origem italiana, e não só, mas para todo mundo que é interessado em conhecer mais um pouco da cultura italiana, seja pelo estudo da língua, seja pela dança do tarantolato, seja pela música ou pela comida, né? Porque tem um restaurante lá. E assim, a gente sabe que uma área no centro da cidade é extremamente valorizada no aspecto imobiliário, então tem muita coisa em jogo. E o mais importante para a nossa cidade é a preservação de um ponto de memória. Eu até falei, eu não quero passar lá daqui a alguns anos com um neto e virar e falar, eu estudei italiano ali onde hoje é isso aí. Seja lá estacionamento, outro prédio. Então a luta da comunidade italiana e das pessoas ligadas à Casa de Itália continua, porque a decisão da suspensão do leilão foi temporária, ainda não é definitiva. As negociações continuam em bastidores, porque envolve política, e a gente já sabe como é, né? Leva tempo para convencer, para descobrir de onde veio a ordem, quem é que está mandando, porque um fala que foi o outro fala que foi um, para chegar a uma decisão. E, por enquanto, a mobilização tem que ser necessária para garantir a preservação dessa história e, por tabela, a preservação de tudo ligado, inclusive o time de bocha, que tem ótimos atletas, excelentes resultados e campanhas já feitas pelo Brasil, em competições no Brasil, levando o nome da cidade. A gente não pode jogar isso no lixo, né, Ivan? Com certeza. Excelente, então, Roberta. Valeu. Falou, então. Só lembrando, esse fim de semana, só para fechar, a gente também tem uma matéria da Corrida das Concer. Ainda tem tempo de fazer inscrição para quem quiser fazer a corrida ou a caminhada. Tudo está explicado lá no Toque de Bola, só entrar e conferir. Tchauzinho. Com certeza. Valeu. Obrigadão, Roberto Oliveira.
primeira participação aqui na nossa live de sexta do Toque de Bola. Um abraço para o Eduardo Lemos, um abraço para o Alex Guimarães, o Wesley Assis, que está treinando o comercial lá, o Sub-20. Abraço, professor Wesley, boa sorte por aí. Já fizemos o registro com a reportagem, torcendo pelo sucesso dele. Muita gente perguntando por que os clubes de Juiz de Fora não aproveitaram o Wesley Assis. Fica essa dúvida aí também, mais uma. Carrara está com a gente, o Léo Futsal, a gente já falou, está mandando um abraço aqui para a gente. É a live do Toque de Bola, o Aguiar entrou também. Sexta-feira, meio-dia. O que tem sexta-feira, meio-dia? Tem um monte de coisa, mas a principal, pode ter certeza, é a live do Toque de Bola com toda a equipe para colocar informações e bastidores em dia, com o apoio do projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens, projeto que estimula o descarte correto de sacolas e embalagens plásticas. Apoio do Mastercal, agente autorizado, claro. Mastercal, agente autorizado, claro. Entra na página do Instagram, pode procurar o Marcelo Pedretti, e lá você tem muitas opções com o Marcelo Pedretti no plano físico, no plano da pessoa física, da pessoa jurídica, enfim, vai ter coisa legal para você, com certeza, na melhor internet banda larga do Brasil, que é a Claro, e aqui na região, em Juiz de Fora, o agente autorizado Mastercal. Santa Casa de Juiz de Fora, referência, qualidade, tradição, e o Plask, parceiro também do Toque de Bola, trabalhando incansavelmente pela sua saúde. Tem mais Tupinambás, tem mais Tupi, depois de jogos agora que não foram legais. Senhor Wallace Matos, boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todo mundo ligado aqui nessa live de sexta do Toque de Bola. Ivan, a coisa não está muito boa para os clubes de Juiz de Fora, mas a gente acha que dá para melhorar. Aliás, tem que melhorar. O Bahia na luta pelo G4 e o Tupi para poder escapar da degola, né? Não vamos pensar nesse negócio de classificação agora, não. O que o Tupi tem que pensar é em fugir lá de trás para não ser rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Mineiro. É verdade. A gente reforça, aproveita, a gente já divulgou isso também em outras oportunidades, inclusive na live de quarta-feira, mas a gente tem feito das cabines dos jogos, assim que o jogo termina, comentários com quem estiver ali pelo Toque de Bola. Então já fizemos isso no primeiro jogo do Baeta, nos outros jogos, no jogo do Tupi, né? Então você tem ali todos os jogos que já ocorreram aqui em Juiz de Fora, seja pela Série D e nessa retomada do Mineiro, por enquanto só houve um, né, que foi do Tupi Democrata. Entra lá no canal do YouTube e lá você vai ter o Wallace, o Pedro. Eu participei do primeiro lá do Tupinambás. A gente vai estar no sábado, eu e o Wallace no estádio. Roberto e Pedro ficam com a cobertura do Tupinambás que joga fora. Quarta-feira, né, confirmando, Wallace, tem jogo do Baeta aqui 4 horas e tem jogo do Tupi em Betim 3 da tarde, não é isso? Exatamente. A gente fica de olho no fim de semana, mas o fim de semana já está ajeitado, digamos assim, né? Já está o esquema tático armado, a equipe escalada. Aí a gente vai olhar para quarta-feira, que quarta-feira tem mais jogo, e tem jogo em Juiz de Fora e fora de Juiz de Fora. Primeiro Tupi, 3 da tarde, começa o jogo contra o Betim, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, e às 4 da tarde, aqui em Juiz de Fora, tem a volta desse confronto que vai acontecer amanhã, no sábado, 8h30 da noite, entre Atlético de Alagoinhas e Tupinambás. Aí a tabela inverte, vira o turno e o Atlético de Alagoinhas visita o Tupinambás às 4 da tarde. Então tem jogo às 3 e às 4 na próxima quarta-feira, no dia 21 de outubro. Vamos colocar em dia o Baeta então, Wallace. O Baeta começa o campeonato com 2 vitórias. Aquela aqui em Juiz de Fora é contra o Bahia de Feira, com os gols no finalzinho. Depois tem 3 empates, o mais lamentado contra o Vila Nova, vencia até o finalzinho. E agora, no segundo tempo aqui contra o Brasiliense, a gente até perguntava na live de quarta para o Wallace, dando uma projetada, a gente viu que o Brasiliense tem um poder financeiro, né? Não estou colocando como desculpa, mas é inegável, muito maior. Está chegando toda hora, tem na rede social mais contratação lá do Brasil. Hoje apareceu uma contratação nova por lá. E jogadores que têm um nome, né? Jogadores que já estiveram em grandes clubes. A gente sabe que são jogadores, Wallace, que por mais que estejam em momento talvez derradeiro da carreira, ou até de retomada, não são jogadores que vão aceitar salários muito baixos, né? Eles têm mercado, como se diz. E a gente viu entre os exemplos o Zé Love, né, que esteve no Santos,
marcando aqui 2 gols, acabou que na súmula foi considerado gol contra. Como é que ficou o Tupinambás caminhando agora e com as novidades que a gente teve agora mais recente, que estão em apuração e andamento aqui por você no Toque de Bola, Wallace? Exatamente, Ivan. A goleada, obviamente, não derrubou o Guiba. E a gente, obviamente, quando tem uma derrota dessa marcante, vai perguntar para a diretoria e vai questionar qual que vai ser o futuro do treinador. Até porque é uma, digamos, tradição ruim do futebol brasileiro derrubar treinadores, e não importa se é 1, 2 partidas ou até 3, depois de uma goleada sempre sofre uma repercussão o time. Mas, conversando com o Cláudio Dias hoje, aliás, nesses últimos dias, ele disse que a avaliação do trabalho do Guiba é muito boa. É que o Tupinambás realmente não tem condições financeiras para poder competir de igual para igual com essas equipes que são mais estruturadas, como o Brasiliense e o Gama, por exemplo. Ele citou até o Atlético de Alagoinhas, que é vice-campeão baiano atualmente. Se não tem muito mais recurso financeiro, tem uma estrutura um pouco melhor do que o Baeta para trabalhar. O Baeta, que é uma equipe do interior de Minas Gerais, que vem sofrendo com um orçamento não só durante a pandemia, mas isso foi agravado por esse ano atípico que a gente está vivendo, mas também a busca por patrocinadores e por dinheiro, por orçamento, já é muito cruel para o Baeta. E que o trabalho está sendo feito, e que realmente esses jogos contra Gama e Brasiliense seriam mais pesados e mais difíceis do Baeta conseguir um grande resultado. A goleada, obviamente, ela liga um sinal de alerta. E aí, para você que tem o aplicativo do Toque de Bola, daqui a pouco a gente vai estar colocando no ar exclusivo para vocês o que a diretoria do Tupinambás vai fazer. Tem reforço chegando, já tem planejamento para mais reforços para o Guiba, e a avaliação do trabalho do Guiba é boa. Teve aquele episódio que o Pedro registrou muito bem no último jogo, na goleada, né, sofrida para o Brasiliense por 4-1, que alguns dirigentes protestaram da arquibancada. Mas aí o Cláudio disse que é o lado torcedor deles falando mais alto, estão ali na arquibancada mais torcendo do que sendo dirigentes. Uma análise fria, o Guiba não faz um mau trabalho, o trabalho é bom no Tupinambás, e aliás, é por isso que ele está ganhando qualificação, deve ganhar aí entre 2 e 3 atletas nas próximas semanas, e em caso de classificação para a segunda fase, aí o Tupinambás até pensa num aporte um pouco maior, né, um investimento maior para poder se classificar e aí tentar o acesso, né, Ivan? É verdade, lembrando que o Tupinambás veio, né, liderança, segundo lugar, e aí com os resultados da última rodada, além da derrota, a combinação de outros resultados, o Tupinambás sai da fase de classificação, porque do grupo de 8, de cada grupo de 8, são 4 que prosseguem. A gente teve, depois de muito tempo, a gente tem citado questão de protocolo, já fizemos algumas lives sobre isso, né, Wallace? Agora que começaram a aparecer, já teve um caso anterior e agora recentemente surgiram, infelizmente, alguns casos do Covid no Bahia. O Baeta vai para a Bahia, né? Daqui a pouco está embarcando, vai para aquela viagem que a gente sempre fala que é Juiz de Fora, Rio de Janeiro, avião, para qualquer lugar que seja do Brasil, e depois ainda lá em Alagoinhas, né? Para chegar em Alagoinhas, vai ter um trecho de ônibus também. Então, assim, é ônibus, avião e ônibus essa viagem do Baeta, e vai sem 3 titulares, sem 3 jogadores titulares, por conta da Covid-19. Nos testes realizados para essa viagem para Alagoinhas, 3 jogadores testaram positivo. O zagueiro Adriano Seixas, ele que tinha saído na partida contra o Brasiliense, logo no início do primeiro tempo, ele e o Nunes saíram contundidos. O Adriano Seixas testou positivo para a Covid-19, ou seja, também está fora, vai ter tempo para se recuperar melhor da contusão que ele teve muscular na coxa esquerda. O lateral direito, Paulo Vitor, tinha retornado à equipe há 2 jogos atrás, tinha sido suspenso contra o Vila Nova, e o volante Guilherme, que jogou todos os jogos até aqui na Série D. Esses 3 testaram positivo para a Covid-19 e estão fora do confronto com o Atlético de Alagoinhas amanhã. Então o Gustavo França permanece na zaga, né? Ele que entrou no lugar mesmo do Adriano Seixas, e até substituiu o colega de zaga dele agora, o Marcos Alemão, nos primeiros jogos. Então o Gustavo França acabou não ficando de fora muito da equipe, né? O Gustavo substituiu o Alemão, aí voltou o Alemão, fez a dupla de zaga com o Adriano Seixas durante um jogo. No início do outro jogo, foi essa goleada
sofrida para o Brasiliense. O Gustavo já teve que entrar de novo e já permanece como titular mais uma vez. E o Paulo Vitor vai ser substituído pelo Luquinhas, que até tinha sido bem avaliado pelo Guiba, disse que foi bem contra o Vila, então o Luquinhas continua, aliás, assume essa lateral direita com naturalidade. E para o lugar do Guilherme, o Guiba tem algumas alternativas. A substituição mais direta seria colocar o Albert ali do lado do Vinícius Leonel, mas ele ainda tem o Gabriel Sá, que é um dos recuperados de Covid-19 do elenco, né? Pode entrar ali naquela posição de volante, fazer um segundo homem ali. O Vinícius teria que ficar um pouquinho mais plantado, o Gabriel Sá um pouquinho mais armador, e o Felipe Linhares. Aí, com a entrada do Linhares, ele poderia recuar o Wellington Batista para poder fazer essa posição de volante, ou o próprio Linhares fazer essa saída de bola junto com o Vinícius Leonel. Então tem algumas alternativas aí, mas a que eu aposto é que o Albert, que é volantão mesmo, de ofício, vai entrar no lugar do Guilherme nesse time titular do Baeta, ou seja, vai estar até bem modificado esse jogo contra a Atlético de Alagoinhas. O Nunes, que eu citei aqui mais cedo, que saiu também reclamando de uma contratura na coxa direita, ele vai fazer tratamento até momentos antes do jogo, mas já viaja com a delegação para Alagoinhas, ou seja, o Nunes deve estar em campo contra o Atlético de Alagoinhas no sábado à noite. Tá aí, panorama completo do Tupinambás, com a ressalva, né, Wallace, de que isso, eu estou notando isso também, não sei se você, a Roberta, o Pedro, né, até para a gente comentar um pouquinho. A gente, às vezes, nessa correria que voltou, né, na Série A, então, quase toda a rodada tem jogo quarta-feira. Essa rodada nós vamos ter 8 jogos, 8 dias seguidos de futebol, né, desde sábado passado até a segunda, né, que vem, porque teve jogo adiado, reprogramado e tal. E com um detalhe que acho que a gente não pode deixar de comentar, né, que nessas reportagens também da Roberta a gente tem visto da Série D, é que a gente às vezes esquece um pouco nesse comentário que a gente vai fazendo dos times, da situação totalmente diferente, né? Quer dizer, o Tupinambás já está com um elenco bastante reduzido, né, em função de tudo, do Mineiro que quase não continuou, a gente sabe de tudo que aconteceu. Então você pega um time reduzido, o Dr. Maranhas comentava muito isso, com o caso do Gabriel, agora mais 3 casos. Então, praticamente, se você tirar quem vai entrar em campo, não vai ter tanta gente no banco também, né? Que a gente vai, às vezes, nesse habitual nosso de dar as informações, mas acho que cabe a gente voltar e falar, gente, estão lembrando que a gente está voltando depois de 6 meses? Você imagina esses clubes todos quebrando pedra aí já no normal, imagina nesse novo normal. Então, vale a gente registrar um pouquinho isso, né, Wallace? Elenco reduzido, quer dizer, cada vez menos opções, embora você está dizendo aí que contratações estão chegando. Exatamente. O elenco, a gente brinca aqui, se é curto na Série A, imagina aquele famoso cobertor curto na Série D, né? Puxa, descobre o pé, puxa, descobre a cabeça e fica nessa, puxa aqui, estica de lá para colocar o time em campo. O Tupinambás, ele tem 21 jogadores no elenco atualmente, né? Tirando aí os goleiros, né? São 3 goleiros, 21 jogadores de linha e 5 deles vieram da base, né, do Sub-20 do Baeta, ou então da parceria com a UFJF. Inclusive o Luquinhas, que está sendo titular, né, se substituindo o Paulo Vitor sempre que preciso, ele é um desses jogadores que veio da parceria com a UFJF. Então, é muita gente que é novata e entra nesse contexto de estar sendo testado pela primeira vez. O próprio Gabriel, que é a alternativa para esse meio de campo, é um desses jogadores que é mais, digamos, nesse contexto de jovens jogadores. Então é isso, tem que usar todo mundo, não tem jeito. Se para um time da Série A, como o Flamengo, por exemplo, que tem 40 jogadores inscritos, não está dando certo, imagina para um time da Série D, que 2, 3 casos já complica o elenco. Só trazendo aqui um pouquinho dessa escalação do último jogo, né? A gente, tirando 3 jogadores aqui, a gente vai ter um banco lá em Alagoinhas com 4 jogadores apenas. É verdade. O Wallace Matos fala um pouquinho do Tupi. A gente tem no Tupi uma situação que a gente já comentou, né? Não tem assessoria, a gente não tem informação praticamente nenhuma, assim, pelo menos de forma oficial, com isolamento mais difícil ainda, mas o Tupi entra em campo amanhã, né? Só para as pessoas terem uma ideia, né? Houve
uma situação com o último assessor de imprensa lá, o Tupi apagou a rede social do futebol profissional. Então, realmente, quem acompanha o Tupi são os veículos de imprensa, né? Mas o que a gente pode trazer desse Tupi que joga amanhã nesse cenário, Wallace? Então, Ivan, obviamente, como era de se esperar, né, a gente vai buscando informações de bastidor. Essa semana foi de bronca em Santa Terezinha, né? O time perdeu para o Democrático de Governador Valadares por 1-0. A gente destacou aqui, até na live de quarta-feira, que o Glaicon fez grandes defesas, né? Salvou o Democrata, mas era isso que o Democrata esperava quando contratou um jogador experiente como o Glaicon, né? Conhecido no futebol do interior mineiro e até nos grandes clubes da capital. O Roberval Davi, na análise dele de jogo, diz que o Tupi tentou ser protagonista da partida, isso é verdade, mas após tomar o gol, o Tupi não conseguiu alternativas para poder superar, principalmente o goleiro do Democrata. E que o Democrata, e aí é uma análise que a gente colheu nessas informações de bastidores, veio para jogar por uma bola, e quase todo mundo vai fazer isso aqui no estádio municipal Radialista Amarelene. Todo mundo sabe que aqui é difícil jogar, porque o campo é um pouco mais pesado, então as equipes geralmente que tentam jogar de igual para igual com os times daqui acabam se cansando do segundo tempo. Então, todo mundo praticamente vai fazer isso aí. E quem tem que criar alternativa para poder superar isso é o Tupi. O Roberval deu uma bronca no seu elenco, por quê? Ele, Roberval, passou um mês treinando jogadas de saída de bola, jogadas de bola parada, cobranças de escanteio, e ele não viu isso ser colocado em campo após o gol do Democrata. O Tupi até conseguiu alternativas, a gente destacou aqui uma finalização do Danielzinho, que ele saiu da direita para o meio e saiu driblando quase metade da defesa do Democrata e conseguiu uma bela finalização. O Glaicon salvou. O Léo Coca fez um grande chute também da entrada da área. As duas primeiras chances da partida, mais claras da partida, foram do Tupi de fazer 1-0, mas depois que tomou o gol do Democrata, já no finalzinho do primeiro tempo, o Tupi meio que apagou da cabeça o que tinha treinado durante a semana e foi um pouco mais afoito e desorganizado para frente. Então o Roberval cobrou isso dos atletas, cobrou bastante o que foi treinado durante a semana e realmente deu voz de comando em Santa Terezinha. Vamos ver se isso funciona para esse jogo em casa com o Ipatinga, que não pode nem pensar em perder o Tupi, com o risco de já entrar no Z2, né, na zona de rebaixamento para a terceira divisão do Campeonato Mineiro, e seria um desastre completo. O que a gente andou colhendo de informações também, e aí essa é uma informação muito aflitiva, né, para o torcedor do Tupi. O Danielzinho, o melhor jogador em campo do Tupi na primeira partida, o meia atacante que fez essa fumaça toda contra o Democrático de Governador Valadares, ele sentiu o joelho direito, está com o joelho bastante inchado, quer ir para o jogo, mas porque é jovem, né, tem 21 anos apenas o Daniel, e quer ir para o jogo, mas provavelmente não vai conseguir reunir condições de atuar nesse próximo sábado. Então, realmente, seria um desfalque muito, muito importante para o time do técnico Roberval Davino, que já não teve muitas alternativas. Como eu comentava aqui também na quarta-feira, o Luciano Mandi muito atrás, mais para fazer a saída de bola com qualidade, mas muito atrás para poder ser efetivo no campo de ataque. O Regino não funcionou, ele não fez o combate, não conseguiu nem levar a bola à frente com efetividade. Então, ou o Roberval Davino dá um jeito nesse meio de campo aí, ou então a torcida do Tupi vai penar, e aí vai ser o chutão pro Ian lá na frente, porque até o Davi mesmo, que também chegou, é um cara que chegou para reforçar essa beirada, né, esse jogo de velocidade não deu certo para poder pegar o Democrático Governador Valadares, e aí para esse jogo com o Ipatinga, provavelmente já vai ter que fazer algumas alterações, porque não tem tempo o Roberval, né? São mais 4 jogos agora para poder salvar o time da degola. Beleza, Wallace. Excelente, então. Obrigado. Boa tarde e amanhã a gente está lá no estádio.
Amanhã a gente está no estádio e você fique ligado na cobertura completa dos jogos do final de semana aqui do Toque de Bola. E também baixe o aplicativo que tem informação exclusiva lá daqui a pouquinho para você. Um abraço, Ivan. Valeu, excelente as informações do Wallace Matos com o Tupinambás, 3 casos de Covid, com o Tupi, que mesmo sem as informações oficiais, tem o trabalho de reportagem do Toque de Bola. Abraço professor Zé Antônio Bara, Wagner Alves, Luiz Gueguel, Bria Salles, Kiko Alfeld, Carrara, todo mundo ligado no Toque de Bola, live de sexta, meio-dia. O que tem sexta, meio-dia? Live do Toque de Bola. E não para, né? Daqui a pouco a gente está com mais informações nas redes sociais, no portal, no canal do aplicativo, aliás, no canal no YouTube. Tem promoção também, daqui a pouquinho vai ter mais promoção nas redes sociais do Toque de Bola. É o tempo todo de informação. Pedro Sarmento vai participar agora da reta final da live do Toque de Bola, porque se a gente está fazendo, né, os raios-x da Série D com os adversários do Tupinambás, vamos fazer também raio-x dos adversários do Tupi, embora sejam próximos. Boa tarde, Pedro Sarmento. Se alguém falar em lei do ex no jogo entre Tupi e Ipatinga, é bola cantada, né, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Ivan? Boa tarde para você, boa tarde para a galera ligada aí no Toque de Bola. Lei do ex é o que mais temos, tanto dentro quanto fora de campo, nesse duelo Tupi e Ipatinga, nesse sábado no Estádio Municipal Radialista Maria-Helena, Ivan. Começando com a parte extra-campo, o atual presidente do Ipatinga, Nicanor Pires, até metade de 2019, primeiro semestre, ele era o então diretor de futebol do Tupi, aqui em Juiz de Fora, envolvido em muitas polêmicas com a torcida, principalmente no Campeonato Mineiro de 2018, naquele fatídico jogo, Tupi vai levar ou não vai levar o jogo contra o Cruzeiro para o Mineirão? Acabou que o jogo foi em Juiz de Fora, mas o Nicanor esteve envolvido naquele episódio, muita revolta da torcida. Enfim, foi também campeão do interior naquele ano, né? no mesmo espaço de tempo em que teve essa briga por conta do jogo em Juiz de Fora ou o jogo em Belo Horizonte, foi campeão mineiro do interior com aquele time que contava com, por exemplo, o Renato Kaiser, que hoje é atacante do Atlético Paranaense na Série A do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, Ivan, o Ipatinga traz também alguns atletas que atuaram pelo Tupi. Um deles é o Tchô, meio campo, camisa 10, atualmente ele é capitão da equipe do Ipatinga, do Tigre, né, como é conhecido o mascote do visitante do Tupi nesse final de semana. E o Tchô, ele esteve também com o Nicanor nesse time de 2018. Ele sai antes da metade do Campeonato Mineiro, mas antes da metade do início da Série C. O Tchô joga todo o Campeonato Mineiro e aí sai no início da Série C do Campeonato Brasileiro. Naquele ano o Tupi é rebaixado para Série D. Em 2019 joga a Série D, não consegue a classificação e está onde está hoje por conta disso, módulo 2, brigando inclusive para não cair, como trouxe o Wallace agora, e sem divisão nacional. Além do Tchô, a gente tem o Núbio Flávio. O Núbio Flávio, que não foi atacante apenas do Tupi, né, meio atacante do Tupi, como recentemente atuou também pelo Tupinambás. O Tupinambás, rebaixado nesse módulo 1 do Campeonato Mineiro de 2020, o Núbio Flávio foi atleta do Leão do Poço Rico no início da temporada, na primeira parte, digamos assim, do módulo 1. Veio para poder somar com o elenco do Leão, mas não pôde ajudar tanto assim. O Tupinambás acabou rebaixado juntamente com o Vila Nova. Essa é a lei do ex, que pode pintar do lado Ipatinga-Tupi, né, Ivan? Nesse final de semana, no sábado, lá no estádio, um duelo cercado de muita expectativa, principalmente por conta do adversário. E aí eu trago um pouquinho de informações de bastidores, Ivan, porque o próprio Nicanor, em entrevista exclusiva ao Toque de Bola, não confirmou isso. A palavra dele, inclusive, trazendo um pouquinho sobre a experiência do que foi comandar o Tupi, trazendo um pouquinho também do que ele espera para a temporada do Ipatinga, como ele pensou em montar todo o departamento de futebol, comissão técnica, elenco, enfim. Tá tudo lá no toquedebola.esp.br. Galera pode acompanhar o raio-x do Ipatinga para poder ficar muito bem informado da equipe que enfrenta o Tupi nesse final de semana. Só que nos bastidores, esse duelo envolve um pouco mais. Porque, para quem não se lembra, o Nicanor ele foi demitido do Tupi em 2019 pela então presidente Miriam Fortuna, e não saiu legal, não. Tanto ele com o clube, quanto o clube com ele.
Então o clima ainda é um pouco estremecido nos bastidores e o Nicanor volta a Juiz de Fora depois exatamente de ter sido demitido. Ele não voltou à cidade ainda para enfrentar nenhuma outra equipe, para resolver algum outro assunto pessoal, nada disso. Desde que foi demitido, ele saiu de Juiz de Fora e volta apenas neste sábado. Então, portanto, é um duelo que nos bastidores é aquele famoso eu quero ganhar de qualquer jeito, sabe, Ivan? Pode rolar até aquele bicho extra, enfim. A gente sabe que isso acontece muito no futebol brasileiro. Então, a motivação do Ipatinga para esse duelo não é só dentro de campo, de fora também, para poder derrotar o Tupi no Estádio Municipal Radialista Amarelino nesse sábado. Isso, vale conferir então, Pedro, convidar o pessoal para ler essa reportagem do Toque de Bola. A gente volta e meia repete porque tem sempre gente que pergunta. Então, o Toque de Bola é só página na rede social? Não, tem um portal chamado Toque de Bola e lá tem essa reportagem do Pedro, onde o Nicanor fala inclusive sobre isso, né? Ele explica na posição dele por que, na verdade, ele argumenta que há coisas dentro do clube que acontecem que, eventualmente, na avaliação dele, ficaram, né? Ele ficou sendo o culpado de tudo. E ele diz na entrevista, né, um dos trechos que vale a pena você ler, que o contexto era um pouco maior, mas que, em outras palavras, na linguagem de boleiro, né, de futebol, ele que deu a cara a tapa, né, na própria coletiva. Aquela coletiva foi uma coisa inacreditável, não dá para a gente comentar aqui, porque os dirigentes passaram em frente à torcida, a gente não viu necessidade nenhuma, xingaram o presidente, né, ofenderam com palavrões mesmo o presidente do clube. Foi um episódio abominável, aquela coletiva. Enfim, tudo mal conduzido, mas o que o Nicanor argumenta é que ele que apareceu como vilão, mas que, na verdade, havia um contexto no clube. E com detalhe para a gente fechar o Ipatinga por conta das outras costuras aqui do toque da sua participação, preparou para voltar, jogou, perdeu e já saiu o treinador, né, Pedro? Exatamente, Ivan. Estou até entrando aqui na nossa colinha, já na matéria que está publicada no Toque de Bola, para trazer um pouquinho dos números, né, do José Ângelo, que foi demitido agora já pelo Ipatinga, depois da primeira derrota, primeira rodada, reestreia no Campeonato Mineiro. Desse ex, pelo menos, não vai ter vitória do técnico ex, né? Porque também já treinou outro time. Exatamente. E aí ele assumiu o Ipatinga durante a pandemia e aí perde para o Democrata de Sete Lagoas no primeiro jogo, logo na retomada, em Ipatinga por 1-0. Da mesma forma que o Tupi perdeu para o Democrata de Governador Valadares em casa, o Ipatinga também perdeu para o Democrata de Sete Lagoas em casa. E esse resultado foi suficiente para que a diretoria demitisse o José Ângelo. Quem vai assumir o time é o André Lima, que era então auxiliar fixo do clube. O André assume essa equipe diante do Tupi. O José Ângelo deixou o Tigre com um aproveitamento de 44%, tá? Uma vitória, um empate e uma derrota. E o time que também teve o Gerson Evaristo no início do campeonato como comandante. O Gerson que, lembrando, foi trazido pelo Nicanor para o Tupi no início de 2019. E aí o Nicanor demitido saiu também. O Gerson foi demitido até um pouco antes. E aí depois o Nicanor leva também o Gerson e toda a equipe que estava aqui no Tupi, inclusive membros de comissão técnica, o Juan Mendes, fisioterapeuta, também foi reforçar o Ipatinga. Mas enfim, o Gerson Evaristo também passou pelo comando técnico da equipe do Vale do Aço e aí teve 33% de aproveitamento. Foi quando assume o José Ângelo e aí tem uma vitória, uma derrota e um empate, sendo esse 44% de aproveitamento. Ivan, vou passar só para a gente fechar o Ipatinga rapidamente. O possível time que enfrenta o Tupi nesse sábado, 3h30 da tarde, aqui em Juiz de Fora. O Paulo Vitor, ex-Tupi, vai ser o goleiro. Ézio, Thales, José Leandro e Luciano Pitti. Marquinhos Acreano, Marquinhos, Luquinhas e Tchô, como eu trouxe aqui também, ex-Tupi. Paulo Rangel e Núbio Flávio. Essa deve ser a equipe do Ipatinga, que foi inclusive a equipe que jogou diante do Democrata de Sete Lagoas na estreia. Foi considerada pela imprensa local de Ipatinga uma equipe que se portou bem. O que faltou mesmo foi exatamente o feeling do treinador em como preparar essa equipe para a partida e por isso a demissão do José Ângelo. Me surpreenderá caso o Ipatinga chegue com muitas mudanças para enfrentar o Tupi nesse final de semana, Ivan. É verdade, é um sufoco danado, né? Aquilo que a gente estava comentando com o Wallace,
Se os da Série A estão passando sufoco, você imagina a Série D, módulo 2, só para não confundir, né? Tem muita gente que a gente está acompanhando direto do Tupi Tupinambás, só para deixar, antes do Pedro falar do futsal, do Léo Santana e do Buscapé, a gente tem, no caso do Tupinambás, não tem Série E ainda, embora tenha uma proposta de ter Série E daqui para frente, mas hoje não tem. Então o Tupinambás não cai para a Série E, né? Se o Tupinambás não avançar, ele não avança e pronto, né? Agora, o Tupi pode cair, o Tupi está em 10º lugar e os 2 últimos caem, né? São 12. Então o Tupi está realmente numa situação complicada, como diz o Wallace, melhor pensar primeiro em não cair e depois, né, pensar em avançar para outra fase, que é outra confusão que a turma faz. Se o Tupi classificar agora, ele sobe? Não. Lembra? O campeonato parou, é a primeira fase ainda. O Tupi tem que avançar agora para depois continuar cavando, remando para tentar subir. Papo exclusivo está no aplicativo com o Léo Santana. Domingo, todo mundo, nós e muita gente deixou até a Série A de lado para ver final da UEFA Champions League com o nosso Léo Santana, segunda final de Champions League. Podia ser a lei do ex, porque ele podia ser campeão em cima do Barcelona. Ele já tinha sido campeão, fez um gol, jogou bola, ficou 2-1. E na matéria que está no aplicativo, dá para ver que ele ficou, mas ficou danado, né, Pedro? Ficou, Ivan, ficou triste antes de mais nada, né? A gente que acompanhou a partida, no dia da partida, no domingo, a equipe Toque de Bola estava quase, em sua maioria, de folga, então a gente acompanhou cada um da sua casa, acompanhando a partida, acompanhando o Léo na televisão. O jogo foi transmitido na ESPN Brasil para todos os assinantes do canal fechado, enfim. E aí o Léo pôde apresentar o seu futsal para muita gente que não o conhecia em Juiz de Fora, né? Eu vi muita gente postando, muita gente me mandando mensagem: quem que é esse cara que você está postando aí? Eu postei nas minhas redes sociais acompanhando o Léo, que está aí acompanhando a gente, Ivan, está aí ao vivo acompanhando a gente aqui no Toque de Bola. E aí eu cheguei até a mandar mensagem para ele, ele ficou muito triste na hora, e foi notável isso quando terminou o jogo. A gente acompanhou algumas imagens do Léo cabisbaixo, abraçando os companheiros, e aí 2 dias depois, passado o luto que é normal em perda de um campeonato do tamanho de uma Champions League de futsal, o Léo já voltou ao normal, sabe, Ivan? Com a alegria de sempre, se colocou à disposição para a gente poder fazer a matéria. E falando um pouquinho do jogo, porque senão a gente vai ficar falando aqui também dos bastidores da apuração e a galera não vai baixar o aplicativo para acompanhar a matéria exclusiva com o Léo. O Barcelona foi o campeão da UEFA Champions League em cima do El Pozo por 2-1. O Barcelona, ex-clube do Léo, o El Pozo, atual clube do Léo. E aí tivemos uma lei do ex, né, nesse jogo. O Léo marca o gol do El Pozo, a Barcelona abre 2-0 com o Ferrão, brasileiro eleito o melhor do mundo, inclusive em 2019. Em uma conversa recente com o Léo, também eu perguntei: Léo, para você hoje, quem é o melhor jogador de futsal do mundo? O Léo falou que é o Ferrão. É um grande amigo dele também, da época de Barcelona, e amigo pessoal. O Aicardo, espanhol também, já experiente, membro, inclusive, de jogos fantásticos entre Brasil e Espanha, numa memória recente, de 2010 para cá. O Aicardo faz o 2-0 para o Barcelona, e aí o Léo diminui no segundo tempo, né? Um gol de bico. Inclusive, o tema de uma das perguntas foi a comemoração do Léo, porque ele comemora de uma maneira diferente. Quem está acostumado a ver o Léo jogar sabe que ele comemora com muita garra, baixa os braços ali, comemorando, e grita e vibra e vai para cima da galera, enfim, comemora muito efusivamente. Nessa comemoração, não. O Léo corre de forma até vidrada no banco, com olhos abertos e punho cerrado, abraça os companheiros. Enfim, foi tema, inclusive, de uma das perguntas. Ele explica um pouquinho dessa comemoração. Eu separei um trecho, Ivan, para a gente rodar aqui rapidamente, ainda dá tempo. Vou botar um pouquinho do Léo falando sobre o gol marcado na final. Ele fala um pouquinho sobre como é marcar um gol em uma final de Champions League. Vamos ouvir, sem mais delongas, Léo Santana, atleta do El Pozo Murcia. Cara, assim, é um gol na Champions. Acho que você não sente, assim, o jogador, um atleta não via, assim, o que aconteceu, como foi, porque é um gol, uma final já é uma coisa muito louca você fazer um gol. E numa final de Champions, assim, é algo fora do normal. E é a segunda final que eu jogo, a final de Champions, é a segunda que eu marco o gol. Então, cara, é uma parada muito... Não dá, é difícil de explicar. No momento você não sente, assim,
depois eu friamente vendo o lance, assim, como eu comemorei, eu nem lembrava que eu tinha feito aquela comemoração, o jeito que eu estava assistindo. E não foi uma comemoração habitual que eu costumo fazer. Foi uma de... Se você reparar, eu estava tentando mostrar para os companheiros que a gente estava no jogo. Eu não comemorei, eu fui para abraçar meus companheiros, mas para falar para eles que a gente estava no jogo, que a gente ia ganhar o jogo. E a comemoração foi essa, assim, não foi de vibrante, não foi nada. Foi falar, ó, tamo no jogo. É sensacional, fazer um gol numa final de Champions é difícil de explicar, foi uma emoção muito grande. Tá aí, Ivan, um pouquinho da palavra do Léo, falando desse gol marcado na final da Champions League de futsal. Inclusive, tá me ouvindo bem aí? Deu uma caída para mim aqui? Voltou agora. Beleza. O Léo, a frase que abre a matéria com o Léo é essa, inclusive. Nós vamos voltar à final da Champions e vamos conquistar. Isso foi um pacto feito no vestiário após a partida, porque o Elpozo, para quem viu o jogo, sem puxar o saco do Léo, viu? Para quem viu o jogo, sabe que o Elpozo foi melhor na partida, pressionou mais o Barcelona. O Barcelona fez os 2 gols na primeira etapa e depois segurou a onda. O Elpozo teve a posse de bola, teve o controle do jogo, atacou, mas é óbvio que os méritos defensivos do Barcelona superaram também uma grande partida do goleiro do Barcelona, que me fugiu o nome aqui agora, fez uma grande partida, grandes defesas. Enfim, essa é um pouquinho da resenha, né, que eu tive com o Léo e tá lá no aplicativo do Toque de Bola. Você, meu filho, que não baixou o aplicativo aí, meu filho ou minha filha, né? Você que tá aí acompanhando a live, 13 pessoas agora acompanhando. Aí, vai lá e baixa o aplicativo. Você tá dando mole aí. Não tá aí vendo a live, acabou a live, vai fazer o quê? Vai na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo e ainda confere a matéria exclusiva com o Léo, Ivan. Com certeza. Show de bola o registro com o Léo. Os treinadores, acho que não vai dar tempo. Dá uma palhinha do Buscapé, que é a nossa reportagem da Web Rádio, que entra domingo no ar, no Toque de Bola, Pedro. Exatamente, Ivan. Conversei com o Jean Albuquerque, Carol Oliveira e Marina Loures, 3 integrantes atuais da equipe do Buscapé, a equipe de futsal feminino aqui de Juiz de Fora. A matéria que a gente gravou, a entrevista com os 3, um bate-papo muito legal sobre o futsal feminino em Juiz de Fora, sobre a história do Buscapé. Enfim, você que está acompanhando o Toque de Bola vai poder acompanhar no domingo tudo sobre essa equipe que fomenta um pouquinho também do futsal feminino em Juiz de Fora. Vou dar só um pitaco também, Ivan, porque aí na live da semana que vem a gente pode fazer uma repercussão também da matéria do Buscapé, já mandando um abraço para todas as meninas que tem algumas acompanhando a gente aqui, inclusive. Dá um pitaquinho final, destaque final aqui, como diria Roberto Avalone. Me perdi até, fiquei até um pouco impactado. Filipão no Cruzeiro, hein, Ivan Elis? Isso daí vai dar o que falar. Enfim, trago como destaque final exatamente por conta disso. Sei não, viu? Filipão no Cruzeiro foi anunciado ontem, né? 7 e pouquinho. O Palmeiras, pelo que eu vi até agora, não anunciou o treinador. E o Ricardo Sapinto, né? O nome dele, não é isso, Pedro? Ricardo Sapinto. Já entrou, o Vasco já publicou, né? Está publicando nas redes sociais algumas coisas. O Gesualdo, que foi treinador aqui do Santos, já avisou para ele que o futebol brasileiro é bem complicado, mas desejou boa sorte com o pé atrás, como diz o outro. Beleza, então, Pedro, o reloginho está atrás da gente, com todo respeito. Opa! Negócio de Ricardo Sapinto e reloginho atrás da gente na mesma frase, Ivan Elis. Um abraço para você, um abraço para a galera que acompanhou a live de hoje. Bom final de semana. Fique ligado no Toque de Bola. Excelente. A informação demais aqui no Toque de Bola. Se você não pôde acompanhar tudo, a gente vai salvar, compartilhar o vídeo. Um abraço para o Guilherme, Pedro, Eduardo, Itaciana, Alexandra, Ana Carla, Cervejaria Pratinha, Frederico, Julimar. Léo Futsal está aqui, 2 moços da comunicação, então é um do futsal também. Sara Alicia, Lucas, Felipe, Moisés, Jacimar, professor Zé Antônio Bara, todo mundo ligado aqui no Toque de Bola. Não vou deixar o reloginho cortar antes da hora. Ótima sexta-feira. Fique conosco no final de semana, que é informação demais. Valeu? Redes sociais e portal Toque de Bola. Muito obrigado. Já estamos compartilhando rapidinho esse vídeo para você. Valeu!